A nossa palestrante da noite de hoje é a senhora Sandra Maria Borba Pereira, que é pernambucana e cidadã natalense. Professora aposentada, doutora em Fundamentos da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Expositora e escritora espírita, além de eterna evangelizadora. É ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, FERN, e atualmente é coordenadora nacional da área da infância e da juventude da Federação Espírita Brasileira, FEB, a qual abordará o tema Jesus e a Caridade em Ação. Informando a todos vocês que, ao final do evento de hoje, estará aqui, no palco da SEMESP, o senhor Assis Pereira. Ele irá, ao lado de Sandra Borba, sua esposa e nossa palestrante desta noite, autografar os livros de sua autoria. Os livros do nosso estimado Assis Pereira estão disponibilizados também na nossa livraria do SEIC, que se localiza ao fundo deste auditório. Senhora Sandra Borba, a tribuna é sua. Boa noite. Meio fraquinho, mas a gente vai. É uma alegria muito grande estar aqui de volta a esta casa, que conhecemos não nos seus 43, mas acredito que uns 40, né, Duda? E é uma alegria retornar à Semana Espírita de Ponta Negra, lembrando aqueles que são mais recentes, que este evento, situado nesta casa, que é a maior do nosso movimento espírita em Natal, este evento é um evento, vamos dizer assim, histórico, né? E muito abrangente, com grande presença do público. E isso é muito bom para a doutrina espírita, para o movimento espírita e para todos nós que nos sentimos, então, participantes. Quero, cumprimentar a nossa Renata, todas as pessoas que compõem a mesa, a nossa diretora, o nosso Naldo, e, claro, também a todos vocês que aqui se encontram, revendo corações queridos, ex-alunos, amigos, irmãos, e vamos lá. É muita coragem, nos dias de hoje, propor como tema caridade. Então, a gente parabeniza, porque num dia, ou num momento, numa situação histórica como a nossa, é difícil se falar em caridade, porque vivemos uma época em que o individualismo, as paixões mais materiais e, em especial, a busca do poder, da beleza eterna e a busca do dinheiro, promovida essa busca por toda uma propaganda que aí está, geralmente desvia o foco para aquilo que seria exatamente a busca de uma compreensão maior em torno das necessidades espirituais da criatura. Parece que vivemos um momento em que aqueles que buscam espiritualidade, aqueles que estão à procura exatamente do que seria uma formação espiritual, parece que essas pessoas não recebem, claro, o aplauso, em especial, de uma mídia e de uma população que não está interessada nessas questões. No entanto, a gente lembra na mensagem dos anos 70, do Espírito Estevão, que seria posteriormente revelado como José de Anchieta, na mensagem Sublime Investimento,
que é a mensagem que, vamos dizer assim, inspira toda a campanha de evangelização espírita infanto-juvenil. Ele dizia, naquela época, nunca o mundo precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Por quê? Pelas situações de indiferença, pelas situações de alta competição, de desavença, de guerras, de rumores de guerras, de mentiras que muitas vezes atraem para situações profundamente difíceis sob o ponto de vista moral, desde o adulto, o idoso, o jovem, até mesmo as crianças. Saímos do Setembro Amarelo, né? E ali nós vimos tantas situações difíceis envolvendo todas as faixas etárias e, de modo específico, segundo os dados apresentados pelo querido amigo Rodrigo Furtado, doutor Rodrigo Furtado, lastimavelmente atingindo também um grande número de idosos. Então, isso, né, faz com que, de repente, a antena, né, ela balance um pouco mais e a gente possa indagar o que é que está acontecendo conosco, os filhos de Deus, o que é que está acontecendo com a nossa fé, o que é que está acontecendo com a nossa leitura de mundo, com a compreensão acerca do sentido da vida, o que é que acontece conosco, que há uma espécie de desesperança, né, alimentando os corações e as mentes no pessimismo. Então, nada melhor do que falar de Jesus, do que falar de caridade nesses momentos, nesses tempos tão difíceis. E nós começamos evocando a figura do filósofo e escritor francês Michel Serres, que afirmou algo impressionante para um filósofo, principalmente dentro da tradição filosófica europeia e francesa. E ele vai dizer, num dos seus livros, o seguinte: a caridade satura de amor as relações com os semelhantes. A caridade satura de amor as relações com os semelhantes. Vamos primeiro entender o que significa a expressão satura, tá? A expressão satura, ou verbo saturar, implica em impregnar e encher até o limite. Então, poderíamos repetir a afirmativa do nosso autor francês, dizendo: a caridade impregna, preenche as relações com os semelhantes. Muito bem. E o que é que possibilita essa saturação ou essa impregnação das relações com a caridade? Ele vai nos dizer que isso ocorre somente e tão só em um clima de respeito. Se não houver respeito, dificilmente haverá essa caridade, que nós denominamos, então, caridade em plenitude. E o conflito? Porque o conflito, ele faz parte da história humana. Né? A gente já começa com o famoso mito de Adão e Eva e já tem o primeiro conflito, né? Então, o primeiro conflito é exatamente os filhos Caim e Abel, não é verdade? Dentro da história que motiva toda uma construção, vamos dizer assim, de exegese, de compreensão do mundo. Então, a gente já começou no conflito. Quando a gente pula e pula e pula e a gente vai encontrar o cristianismo e Jesus, a gente já vê o conflito de novo, né? É quando os discípulos começam a disputar quem é o maior, quem é, e assim a coisa vai. Então, nós somos seres sociais e, como seres sociais, o conflito naturalmente está presente. Mas quando a caridade, nos afirma o autor francês, quando a caridade ela consegue impregnar as relações humanas, os conflitos passam a ser trabalhados na perspectiva do diálogo, da indulgência e da compreensão. Então, não tenhamos uma visão romântica do mundo sem conflito, sem discordância, sem pensamento divergente,
porque isso é parte da nossa vida em sociedade. Mas nós podemos e devemos exatamente buscar o quê? O diálogo, a indulgência e a compreensão. E quando o nosso autor francês diz que este sentimento ele é capaz, então, de saturar de amor as relações com os semelhantes, não pensemos que ele se refere, por exemplo, aos semelhantes franceses, aos semelhantes europeus, ou aos semelhantes brancos, aos semelhantes classe média, classe alta. O semelhante aqui é o outro ser humano. É o outro ser humano, independentemente da sua história, da sua cultura, da sua cor, da sua crença, da sua condição socioeconômica e da sua ideologia. Então, quando ele fala aqui em semelhança, não diz respeito a grupos, a guetos, a discriminações, mas diz respeito ao outro ser humano. Mas ele tem uma outra expressão que eu acho muito bonita, quando ele diz que a experiência da caridade é uma experiência totalizante. Olha que coisa interessante. Por que totalizante? Porque quando é a caridade que move o indivíduo, ele não faz distinção daquele outro ser humano que se torna, então, um ser de relação amorosa nesse sentido da caridade. A experiência totalizante, porque é o olhar do ser humano sobre o outro ser humano, independente das condições diferentes, das suas culturas, do seu tempo histórico, das suas condições ideológicas, filosóficas, religiosas. Totalizante aqui significa que aquele que atinge o sentimento verdadeiro de caridade, ele não observa qualquer contingência para viver essa caridade. Ele só vive, independentemente da criatura que está ali, sendo aquela que recebe o seu ato, a sua ação, então, caridosa ou amorosa. Isso nos faz, então, lembrar que quando Kardec faz a célebre questão, a 886, de O Livro dos Espíritos, ele vai querer saber como foi que Jesus, ele apresentou a caridade. E a turma da juventude deve lembrar, sempre lembro de Éden, que adora dizer e fazer o grito de guerra, bip, bip, bip. E aí o bip, bip, bip é B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Bip, benevolência, indulgência e perdão. Então aqui está, vamos dizer assim, um resumo do que seria a compreensão, o sentido da palavra caridade, conforme Jesus nos apresenta. Mas a pergunta que não quer calar: e antes de Jesus, como é que ficava? Ora, os grandes profetas, aí a gente se localiza, Isaías e Jeremias, sempre foram as vozes daqueles que conclamavam as populações para a chamada vivência do bem. E um destaque em especial para a prática amorosa junto às criaturas, notadamente aos órfãos e às viúvas, que eram, claro, dentro daquele contexto, discriminadas. A visão sobre a mulher, então, é uma visão complicada, muitas vezes equiparada aos animais, o valor dos animais. Então, é com Jesus que nós vamos encontrar a mudança dessa visão. Então, os profetas, eles sempre procuravam, de alguma forma, estimular a população a vivência do bem, a prática do bem. Mas, na verdade, o que vingou mesmo foi a esmola. A esmola é que começou realmente a dominar aquele cenário, entendida a esmola como uma ação de alguém que se considerava superior ou temente a Deus, enfim, qualquer que seja a ideia que nós possamos ter, e que jogava para aquele pobre, aquele indivíduo miserável,
ou aquela criança, ou aquela viúva, algum benefício de ordem material. Material. Se nós evocarmos o Evangelho de Jesus, vamos lembrar a parábola famosa de Lázaro e o mal rico, que pessoalmente eu adoro, porque ela é extremamente rica de informações. Então Lázaro se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães ainda vinham lamber-lhes as feridas. E nós sabemos, para quem conhece a parábola, que vão, pelo fenômeno da morte ou desencarnação, vão para o plano espiritual, a figura de Lázaro e do mal rico. Interessante que é exatamente uma parábola rica de conceitos, plano espiritual. E plano espiritual diferenciado. Por quê? Porque Lázaro estava no seio de Abraão, que seria uma imagem simbólica de estar muito bem obrigado na fita lá no plano espiritual. Enquanto que o mal rico se vê numa situação difícil, mas ele tem uma cuidade intelectual invejável, porque a primeira coisa que ele vai pedir é que Abraão mandasse Lázaro para que Lázaro pudesse alertar os seus irmãos sobre o que acontecia com o fenômeno da morte, da desencarnação. Mas Abraão era um tanto quanto irônico, com todo respeito ao patriarca, Tato? Porque ele diz o seguinte: eles já têm os profetas e a lei, ou seja, nunca foi escondido nada sobre a questão da relação entre o que se faz aqui na terra, materialmente falando, corporalmente falando, e a nossa condição do outro lado da vida, não é verdade? E aí Jesus vai exatamente narrar esta parábola como para nos lembrar, para nos dizer: aquilo que aqui fizermos, aquilo que aqui realizarmos é o que vai depor a favor ou contra a nossa situação no plano espiritual. Então Lázaro era aquele pobre coitado que vivia ali, comendo das migalhas que caíam. Observemos que em nenhum momento Jesus diz que o mal rico dava as migalhas. Não dava as migalhas, tá? As migalhas caíam e aí Lázaro se alimentava, mas como tinha resignação, como tinha uma postura diferenciada, então alcança o chamado seio de Abraão, ou seja, uma boa condição no plano espiritual. Então a esmola, ela, como nos diz o Livro dos Espíritos, ela degrada, ela humilha, e ela deve ser substituída pela oportunidade de trabalho. Nesse sentido, a doutrina espírita nos apresenta algo original em pleno século XIX, quando a codificação surge entre nós, nessa proposição, não de um assistencialismo, mas de uma promoção social daqueles que se encontram nas situações adversas no campo, em especial econômico. Então, o que vai ocorrer é que, com o cristianismo, essa ideia de esmola, ela vai sendo substituída, lenta, mas progressivamente, pela ideia de amparo, pela ideia de acolher aquele que necessita, oportunizar àquela criatura uma nova condição de vida, uma nova proposta existencial. Não é sem razão que quando Jesus se despede e retorna aos páramos celestiais onde mora, os seus discípulos constituem a casa do caminho. Então, nós vamos ver que aí está, na prática, a nova concepção de caridade que Jesus veio nos apresentar. Caridade e humildade. Eis as duas, vamos dizer assim, virtudes por excelência
ensinadas, mas principalmente exemplificadas pelo Mestre Jesus. Então, essa caridade a qual nos reportamos a partir de Jesus envolve o acolhimento, mas não só o acolhimento. A casa do caminho não era apenas uma casa para dar remédio, cuidar das feridas, das doenças e dar alimento. Não. Havia na casa do caminho uma tríplice atividade. Primeiro, uma atividade administrativa que era para poder atender aqueles que chegariam. Segundo, a atividade assistencial que dizia respeito ao atendimento médico, como, por exemplo, Estevão, Gesiel, que quando chega lá na casa do caminho todo estropiado, é cuidado. O cuidado com as viúvas, com os órfãos, com os doentes de modo geral, mas havia também na casa do caminho o momento do esclarecimento ou da pregação do Evangelho. Então, administração, assistência e propagação da Boa Nova, divulgação da Boa Nova. É exatamente ali naquele momento em que escuta as exortações, em especial de João e de Tiago, que Gesiel, acolhido, amparado, vai sentir em seu coração a mensagem de Jesus, identificando-o de fato como o Messias prometido. Se tornaria mais adiante o grande pregador e mais adiante também o primeiro mártir do cristianismo. Então, a tarefa da caridade, vista através da ótica da casa do caminho, envolve as suas verdadeiras dimensões. A dimensão material, porque ninguém vai diante daquele que está passando fome, doente, dizer: meu irmão, ore a Deus que virá o socorro. Vem o caixão junto com o socorro. Às vezes vem o caixão, não é verdade? Então, há muitas pessoas que têm essa preocupação. Tem tanta gente que engana, tem tanta gente que não precisa, mas aí a gente lembra da parte que nos compete. Claro, a gente vai sempre ter um senso de criticidade, A gente vai procurar ver exatamente a situação, a gente vai, inclusive, tendo uma experiência para distinguir aquele que é o verdadeiro necessitado daquele que é o verdadeiro espertalhão. Mas isso é um processo que a gente passa. E em certas situações não dá para fazer esse estudo, esse diagnóstico, e aí você ajuda. E uma pessoa, certa feita, passou por uma situação dessa, de alguém, e alguém fez logo a crítica, um outro alguém. Mas você vai ajudar? Você não sabe nem se é verdade? E a pessoa deu uma resposta maravilhosa: eu faço a minha parte. O que a pessoa vai fazer com aquela ajuda é da parte dela. Ou seja, se está enganando, então vai responder, porque cada um de nós responde, diante de Deus, diante da própria consciência, em relação às nossas atitudes. Então, a Casa do Caminho, ela envolvia exatamente essas três situações. Porque ninguém imagina também que esta instituição, que desenvolve um trabalho de educação, que o recurso cai do céu. Ou então existe um pixie celestial. Tem, Renata? Tem, minha irmã? Tem não, Não tem. Então, não tem pixie celestial que de repente chegue, porque quantas crianças aqui? 60. Muito bem. 60 boquinhas, já deu para ver, só pela apresentação, Tem umas almas bem inquietazinhas, eu já imagino na hora do lanche, Então, o que é que vai acontecer? A casa, essa instituição, o Centro Espírita Irmãos do Caminho, tem que ter o recurso necessário para poder manter a escola, professores, despesas de limpeza, porque sujam, viu? E principalmente alimentação. Não é verdade? Então, a Casa do Caminho tinha que ter a parte administrativa, que era para poder conseguir os recursos necessários. Mas, além disso, como dissemos, o amor, o acolhimento, o amparo, o cuidado, o zelo para com os doentes, os órfãos, as viúvas,
E também o cuidado com a alma. O que é cuidar da alma? É esclarecer essa alma. É trabalhar no sentido de que essas criaturas que lá estavam, melhor dizendo, aquelas criaturas que lá estavam, pudessem conhecer a mensagem do Evangelho, que é mensagem, vamos voltar ao BIP, de benevolência, de indulgência e de perdão. Então, o trabalho assistencial da Casa do Caminho é o trabalho de referência para o movimento espírita, a fim de que possamos compreender o verdadeiro sentido, então, da caridade. E essa caridade, nos diria Allan Kardec, está no discurso que ele profere na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e está aqui em 1868, ele nos afirmando, prestemos atenção, a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Quando nós, que já temos um tempinho aqui de movimento espírita, né, tem umas almas aqui que eu conheço também, há uns 30, 40 anos, tem também. Tem os novinhos que ainda não sabem muita coisa, né, do movimento, mas o espiritismo, o movimento espírita, enfrentou grandes dificuldades no Brasil. Mas é em especial a atividade assistencial do movimento espírita que nós conseguimos no popular, comer pelas beiras, como diz aqui o nordestino, aprende, viu, Tato? Então, é a atividade assistencial, porque geralmente no movimento espírita de 1900 e volts, se tiver algum pernambucano sabe, essa década, tá? Era o quê? Palestra pública, tá? Passe, reunião mediúnica, às vezes no departamento das mulheres, as mulheres poderosas, né? E, principalmente, assistência aos necessitados. Quem imortalizou no Brasil, no movimento espírita, a assistência aos necessitados. Vamos situar duas figuras, além de múltiplas figuras espalhadas pelo Brasil inteiro. Vamos situar Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Pela amorosidade, pelo cuidado, pela capacidade que tinha, né, de entender a dor do outro, chega o homem para ele e diz assim, Bezerra, isso no bendito, na bendita escada lá da série histórica, Avenida Passos 30, no Rio de Janeiro, e diz da sua necessidade, ele bota as mãos no bolso, não tem uma prata, não tem nada, e diz assim ao homem, eu não tenho nada, mas eu vou lhe dar um abraço, e eu tenho certeza que Maria Santíssima vai resolver a sua situação, vou orar a ela pelo Senhor. Muito bem. O homem chega em casa e a mulher pergunta, né, obviamente, se tem comida para os meninos, aquela coisa toda. Ele diz, tem não, mas tem um abraço. E, obviamente, a mulher deve ter pensado que meu marido doidou o cabeção. Mas aí ele abraçou, vamos nos abraçar, vamos tomar uma água em nome de Jesus e Maria Santíssima vai resolver o problema. Homem de fé. E no outro dia, eis que aparece um emprego para ele. Ele volta e vai agradecer a Bezerra de Menezes, que se torna o conhecido médico dos pobres pela amorosidade, pela compreensão, pelo aconchego, pelo despreendimento. Mas, sem dúvida alguma, anos, décadas depois, quem deu ao movimento espírita o perfil da assistência responsável e amorosa é o inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. As filas daqueles que iam à sua procura. E dizem aqueles que eu conheci mais de perto, que ele abraçava, beijava, tinha gente que ia, beijava a mão dele, ele beijava a mão de todo mundo também, era uma felicidade, certo? E não tinha problema nem vírus, nem bactéria, certo? Então, era uma coisa assim bem legal, tá?
Mas ele, um belo dia, isso logo no começo da sua atividade missionária, aparece para ele a figura da chamada Rainha Santa de Portugal, que não era portuguesa, era aragonesa, Isabel, né? A Isabel diz para ele: a partir de hoje, tal dia, você vai distribuir pão aos necessitados. E bem mineiro, Chico disse: mas senhora, às vezes eu não tenho nem pão para mim. Mas vai aparecer, confie. E pronto. E palavra de mulher santa e rainha, pronto. Ele teve que obedecer e realmente começaram a aparecer os pães. E o que mais imortalizou Chico, além, obviamente, da grande obra mediúnica, da obra produzida, os textos, os livros, mais de 400, além daquele trabalho de ouvir as pessoas, de aconselhar, né, de amparar, mas o trabalho assistencial deu ao movimento espírita um perfil que o grande humorista Ziraldo, certa feita, num programa com Jô Soares, disse: se eu fosse presidente do Brasil, daria aos espíritas a responsabilidade de cuidar da assistência aos pobres, aos necessitados e aos doentes do Brasil. E quando Jô perguntou por quê, ele disse: porque fazem desinteressadamente. Porque fazem com amor. Ziraldo, na época foi, né? E nós sabemos as múltiplas manifestações ali, Anália Franco, acolá Benedita Fernandes, mais aqui Jerônimo Mendonça, fora os anônimos que nós nem identificamos, mas que sabemos e que existiram no nascimento do movimento espírita, não apenas no passe, na palestra pública, nos processos de atendimento espiritual, mas também, né, nos processos de assistência aos necessitados. Então, o movimento espírita, ele tem, até hoje, esse perfil profundamente respeitado em todo o país. Né? Por quê? Porque a caridade passa a ser vista exatamente como o que Kardec disse, a alma do espiritismo. Sem dúvida alguma, não sei vocês, mas uma das páginas mais belas do Evangelho se chama Os Infortúnios Ocultos, que conta a história de uma mulher que vai com a sua filha, uma adolescente, uma carruagem cheia, né, de víveres, de alimentação, de remédios, e vai numa determinada localidade pobre e chega, está a mãe, os filhinhos, e Kardec faz questão de dizer que quando ela chega, o sorriso de felicidade se instala, porque aí aquela família que não era de mendicantes profissionais, podemos dizer assim, mas era o pai que estava doente no hospital, padecia fome e frio, e ainda tinha um bebê a ser amamentado. Então ela chega e a sua chegada, os sorrisos, a alegria, e ela não vai apenas levar, ela vai saber como estão, ela procura envolver a filha diz: eu posso dar, ela diz: não, você vai dar o que eu dou, então você procure fazer a sua parte, vá, confeccione roupinhas de frio para as crianças, dá educação moral pelo exemplo. E ainda diz àquela família: não se preocupe, a chefe de família, vou levar notícias ao pai no hospital. Usando a expressão nordestina, barba, cabelo e bigode. Fez tudo. Né? É a página Infortúnios Ocultos. E acontece que um belo dia, na sua casa, ela era uma mulher rica da sociedade, chega vendendo panos, né? Uma das suas assistidas, quando ela vê, e obviamente aquele encontro provoca um frisson. E aí ela faz: silêncio, não digas a ninguém. Porque o que ela quer, o que ela queria, conforme Allan Kardec, era exatamente a serenidade, a paz, a tranquilidade de consciência.
É uma das páginas mais sensíveis do Evangelho. Mas vamos lá. Emmanuel nos diz assim: não deixes para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. E a gente pode perguntar: mas às vezes eu não tenho oportunidade. Tem. É só viver. Está vivo? Tem. Está bulindo? Tem. No trânsito, na via pública, na família, na vizinhança, né? Em todo local, nós temos a oportunidade da vivência de atos de caridade, que não devem ser reduzidos, como em certa época, em especial, na chamada Baixa Idade Média, século X em diante, caridade começou a ser estimulada para que os nobres pudessem dar grandes propriedades, grandes extensões de terra, ouro. E a Igreja Católica, à época, ela se enriquece e vai ser exatamente esse enriquecimento, ao lado de outros problemas, a causa de, no século XVI, explodir a chamada Reforma Protestante, né? Então, o que vai ocorrer? Caridade, de repente, não é para dar, seja caridoso. Então, muito bem, uma terrinha ali, tá? Um dinheirinho acolá, uma propriedade assim assado, até que chega a doutrina espírita no século XIX, conforme aquilo que o próprio Jesus diz, o Evangelho de João registra: eis que eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador. E esse Consolador ficará eternamente convosco, porque Ele vai recordar a minha palavra e vai trazer outros conhecimentos, vai revelar outras coisas. E a doutrina espírita é exatamente cumprindo o papel que Jesus disse que ela teria que ter. Apresenta como divisa: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, meus queridos amigos, ela não é só material, beneficente. É o remédio, é a roupa, é a comida, é a cesta básica, por sinal cada vez mais cara, né? Mas tudo bem, a gente vai aguentando. Mas tem o outro caráter, que é o caráter da benevolência, a qual Jesus falou, que é a caridade moral, muitas vezes do silêncio. Deixa que alguém fale, alguém que não entende, alguém que se acha o suprassumo da inteligência, aí a gente se cala. É caridade. A caridade de não propagar o mal, que é exatamente uma das maiores dificuldades. Tu ouvisse, tu soubesse, e tem toda uma performance e um vocabulário bem próprio, né? Menino, tu visse, olha, foi quarta-feira, aconteceu lá em Ponta Negra. Sabe não? E aí a pessoa diz: sei não. Aí a pessoa faz questão de dizer o que é. E o problema maior são os detalhes. Eu tenho umas almas que eu mantenho contato, procuro ajudar. E quando foi uma época dessa, em Extremóis, ocorreu o seguinte: um casal vinha numa moto, né? Então alguém da comunidade atropelou e literalmente as pernas voaram, né, Naldo? Naldo conhece. E eu não sei o que esse povo tem, que adora mandar foto. Então, quando eu abro, está a foto da perna, de uma perna, da outra perna. Vala-me Cristo Jesus, né? Então, mais parece o quê? A gente reproduzir. Então, quando a gente pede ajuda, eu digo logo: não mande foto, a não ser que eu suspeite de alguma coisa. Mas o pessoal adora as fotos, adora a desgraça. Então, existe entre nós, né, tem gente que almoça escutando programa televisivo, que é uma desgraça. Eu tenho a impressão que a comida desce com alguma coisa ruim, porque está lá: matou, estuprou, violentou, incendiou, né? E você... Então, eu acho que é assim... matou, aí você engole e vem um fluidozinho, né, bem ruinzinho. Depois, aquela comida me fez mal. Não,
foi a comida de mamãe, de vovó, de titia, não. Foi o que você ficou assistindo, porque nós exalamos, nós emitimos vibrações, e há quem adore essa coisa, essa desgraça, né? Assiste mania de dizer assim para mim, meu filho, está assistindo o quê? Eu digo, estou me atualizando das desgraças do mundo. E aí ele diz assim, mulher, deixa para lá. Aí quando eu comecei a perceber que estava me fazendo mal, eu deixei, não foi amor. Vai fazer uns 2 meses que eu estou bem, eu estou mais bem comportada, né? Porque não é moleza, não. Você liga a televisão, não sai uma coisa que preste. Raramente, é uma exceção. Então isso vai criando uma psicosfera em que as pessoas elas estão vivenciando essas coisas, essas situações, essa desesperança, ou então a indiferença, ou então sentimentos de ódio, de rancor, de desejo de vingança, torcendo, mataram, estavam assaltando, mataram, que bom. Fala-me, Jesus de Nazaré, né? Eu ainda tenho gente conhecida, vinculada à minha família, que diz assim, você é muito inocente. Eu digo, graças a Deus. Você ainda acredita que uma peste dessa se regenera? Eu digo, nessa ou na próxima, ou nas próximas, não é verdade? Por quê? Porque a mensagem que está posta é a mensagem do ódio, é a mensagem, né, do cerceamento, é a mensagem da agressão, do revide, da vingança. Então, o que ocorre é que a doutrina espírita vem nos falar da caridade beneficente material, mas também da caridade benevolente, que é a caridade por excelência moral. Nós vimos lindas as crianças aqui. Claro que não sabemos das situações vivenciais, das suas condições existenciais, familiares, mas nós temos uma certeza de que o trabalho desenvolvido pela escola visa valores como humildade, como caridade, como perdão, como benevolência, porque assim é que deve ser caracterizada a obra assistencial de uma instituição espírita. Mas, mais ainda, nós temos que entender, meus queridos amigos e irmãos, que a caridade ela é tão excelente, né, que todo mundo pode praticar. Não precisa de rótulo religioso, não precisa. Então ela está ao alcance das criaturas. Então, independente de qualquer crença, da raça, da cultura, da história, momento histórico, né? A caridade pode ser vivenciada, porque ela desconhece latitudes. Aquele que tem no coração este sentimento, conforme Jesus nos exemplificou, vai ao encontro do desgraçado, do sofredor, conforme a própria página a que nos referimos, Infortúnios Ocultos. É uma experiência de ajuda, de generosidade, de bondade. E prestemos atenção, isso tudo, generosidade, solidariedade, bondade, tudo isso é para que nós aprendamos a sentir no coração aquela que é a virtude por excelência de uma nova ordem social, conforme Kardec, Obras Póstumas, na página Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e conforme Eurípides Barçanufo, na obra Sol nas Almas. Aliás, não é Sol nas Almas. Daqui a pouco eu lembro qual é o Sol. Muito bem. E tanto Kardec quanto Eurípides situam, é imperioso criarmos a noção de fraternidade. Mas não é a mesma coisa, Sandra? Fraternidade, solidariedade, generosidade? Não. Fraternidade é uma expressão que significa saber que somos da mesma fonte. É diferente. Porque alguém, diante da situação do casal que perdeu, cada um perdeu uma perna, quantas pessoas não desejaram ajudar, não é verdade?
isso é generosidade, isso é compaixão, né? Isso é busca de auxiliar a alguém, 4 filhos menores. Mas a fraternidade, ela vai mais adiante, porque é aquela que não faz de forma alguma diferenciação. Somos todos da mesma fonte. E qual é a fonte? Deus, nosso Pai. Muçulmano, tem problema. Mesmo, africano também não tem. Povos primitivos da Austrália também não tem. Então não há acepção de pessoas, distinção de pessoas. Então a criatura que consegue de fato atingir o sentimento da fraternidade, saber, ai, Hitler é meu irmão, sinto dizer, todos os grandes assassinos e déspotas do mundo são nossos irmãos. Sim. É triste? Mas quem sabe a gente também não ajudou, né? Tudo bem, foi só um comentário rápido, tá? Então, todos são nossos irmãos. E Jesus sabe que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Claro que as eternidades serão, né, bem mais longas, é verdade. Mas se o sentimento da fraternidade, esse sentimento estiver presente em nosso coração, de fato, nós vamos conseguir, lenta, mas progressivamente, sermos chamados a nova criatura a que Paulo de Tarso se referiu em suas cartas. E o que é que ocorre? E aí a gente retoma a contribuição de Emmanuel, quando ele faz para nós umas perguntas em relação a esse sentimento de caridade, e em especial nos dias atuais. Ele pergunta: que temos de nós próprios para dar? E não é só materialmente, não. Não é só sob o ponto de vista material. Ele pergunta: que espécie de emoção nós estamos comunicando uns aos outros? Alguém que se aproxima de nós se sente bem? Nós, quando estamos no contato social, procuramos de alguma forma emitir as vibrações positivas, em especial em momentos delicados? Pergunta ainda Emmanuel: que reações provocamos no próximo com a nossa vibração? O que é que nós distribuímos junto àqueles que conosco convivem na luta diária? E há uma pergunta que eu adoro: que vibrações espalhamos? Mas tem uma que é melhor ainda: qual é o estoque de nossos sentimentos? O que é que a gente sente para dar? Diante de uma situação difícil, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das humilhações, diante das decepções que a vida naturalmente nos apresenta no processo de convivência diária, em casa, no ambiente profissional, na casa espírita, no ambiente social. Qual é o estoque dos nossos sentimentos para evitar o que Paulo de Tarso, na sua epístola aos Hebreus, chamava de raiz da amargura? O que é a raiz da amargura? Porque ele não falou em folha, falou em raiz. Ele vai dizer que, claro, nós, Emmanuel comentando na mensagem Amargura, Vinha de Luz, capítulo 123, ele vai dizer para todos nós temos problemas com mágoas, observamos as quedas morais, né? Identificamos dificuldades, frustrações, né? Humilhações, mas a grande pergunta é em torno da nossa caridade moral. E a expressão raiz da amargura, eu achei linda, né? É porque ele diz para nós, está lá, conforme dissemos em Hebreus, capítulo 13, se não me engano, é exatamente quando nós deixamos que esses sentimentos negativos, eles consigam enraizar-se em nós. Eles se converterão
em mágoas, em ódios, em desejos de vingança ou em frieza da alma, indiferença diante do sofrimento, nos tornaremos pessoas difíceis de convivência, negativistas ao extremo. Não seremos capazes de alojar em nosso coração a virtude da caridade. Se nós não vigiarmos, a fim de que a benevolência, a indulgência e o perdão, conforme Jesus nos ensinou, se essas virtudes não estiverem presentes em nós, nós estaremos fadados a passar pela vida sem deixar nenhum rastro de luz, sem deixar a nossa contribuição para que o mundo, de fato, se torne melhor. Por isso, queridos amigos, estimados irmãos, durante esses dias que teremos a Semana Espírita de Ponta Negra, os queridos companheiros, em especial Tato, já aqui presente, a Elizabeth Barbieri, do Rio Grande do Sul, que me perguntou, porque eu estive lá, né, recentemente no congresso, ela perguntou, mas como é que aquele povo foi me chamar? Eu digo, gente, tem uma invasão gaúcha lá no SEIC. E eu ainda disse, viu, Paulo? Eu garanto que foi um tal de Paulo. Ela disse, foi. Eu digo, pronto, eu achei o gaúcho, tchê. E quando eu cheguei aqui, logo me apresentaram uma foto terrível, minha experimentando o chimarrão. Cara, é uma desgraça. Mas foi uma careta com um riso que em menos de 2 horas, depois disse que nós é que gostamos de fofoca, em menos de 2 horas de postagem já tinha 4.000 visualizações. Meu Deus do céu! Né? Aí depois eu fiz uma outra foto, mas nem adiantou, porque essa já estava viralizada, em que eu experimentava o chimarrão, lógico, sem nenhuma emoção de agradabilidade, mas disse assim, essa é a foto verdadeira, ninguém curtiu. Então, meus queridos amigos, nós teremos aqui contato com a Elizabeth, momentos de profunda reflexão em torno desse tema que está aqui no púlpito. Fora da caridade não há salvação. E quando Kardec apresenta para nós esta divisa e esta proposição, ele está a nos dizer, a nos mostrar que a doutrina espírita é caminho, sem dúvida nenhuma, orientação, sem dúvida alguma, porque a tarefa do espiritismo é esclarecer, é consolar, e o nosso Chico aditava evangelizar. Então, o esclarecimento, a consolação, mas que nós busquemos nos evangelizar, buscando caridade para conosco, autoconhecimento, autoiluminação. Caridade para com a natureza, não destruindo a nossa casa comum. Caridade para com todos aqueles que nos agridem, conforme Jesus nos ensinou, fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, caluniam, porque se amardes somente aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem o mesmo os de má vida? Então que essas reflexões possam cada dia nos auxiliar nesse pensamento. Qual é o meu estoque de sentimento para o dia de hoje? O que é que eu posso carregar comigo e nos momentos que o cotidiano me apresentar, o que é que eu posso dar de melhor ao meu próximo na construção de um mundo melhor? Que Jesus, meus queridos amigos e irmãos, nos abençoe. Que esta casa prossiga na sua tarefa de esclarecer, de consolar e, em especial, de propor que nos tornemos cada dia melhores pessoas para que o sacrifício da cruz não se faça vão. Muito obrigado.